Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui de volta para meditarmos juntos a palavra de Deus e estudando hoje a última lição desse trimestre, que é a lição de número 13 da nossa revista Compromisso. Nós vamos estar estudando hoje oração e o caráter de Deus. Estamos baseando o nosso estudo no texto bíblico de Jeremias 29, Salmos 31 e 103, Gênesis 50 e Romanos capítulo 5 e 8. Temos como texto áureo desta lição Romanos 8:32. Vamos estudar então a oração e o caráter de Deus. Vamos ver assim de maneira bem resumida e sucinta o que diz o dicionário Aurélio sobre o caráter. Caráter é qualidade inerente a uma pessoa. É o conjunto de traços particulares de um indivíduo que distingue uma das outras pessoas. E qual é o caráter de Deus? Encontramos por toda a Bíblia que Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é justo. Deus é santo. Eu convido, caro irmão, a ler a Bíblia com toda a atenção, de capa a capa, e você vai descobrir o maior manancial dos conceitos comunicáveis sobre Deus. Deus é santo, justo e bom. E por esses atributos de Deus é que nossas experiências de relacionamento com Deus impactam nossa vida de oração. Quando podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. E por acaso há algo impossível para Deus? Jeremias 32, 27 diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Sabemos que Deus tudo pode. Para Deus nada é impossível. No entanto, porque Deus é bom, Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode ser mau, com U. Por conta da sua natureza, Ele não pode fazer o mal, com L. Deus é bom e seus propósitos são sempre bons, conforme o profeta Jeremias diz em seu livro, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E como conhecermos os propósitos de Deus e como assenhorarmos dessas promessas para a nossa vida? Amados irmãos, o próprio Jeremias nos dá orientação, é através da oração. Jeremias 29, 12 a 14, diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Como vemos, caros irmãos, os propósitos de Deus para nós estão atrelados à prática da oração. E como vivemos num mundo tão conturbado e cheios de problemas, Deus tem reservado uma provisão de bondade para aqueles que se refugiam nele. Ganhamos consciência sobre essas bênçãos
por meio da oração. Deus está sempre disposto a nos oferecer ajuda. Exemplo clássico é a vida de José. Um homem vendido ao chefe, ao comandante da guarda do faraó, pelos irmãos. E conhecemos a sua história, que acabou por ser o governador do Egito. E mais tarde, encontrando com seus irmãos, disse-lhes José, Gênesis 50:20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos queridos, se colocarmos nossa vida em oração, vamos conhecer mais os propósitos de Deus e vamos ver que mesmo coisas ruins, Deus usa para produzir algum bem à nossa vida. O apóstolo Paulo fala em sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 3 a 5, dizendo o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A expressão porque sabemos implica em conhecer a Deus e seus propósitos, e a razão da vida depende do que nós sabemos e não das nossas circunstâncias. Podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Se há alguma coisa que oferece dificuldade para o entendimento do cristão, é reconhecer e acatar o não de Deus. A nossa relação com Deus deve se basear em quem Deus é e não em quem nós somos. Quando oramos e pedimos perdão a Deus pelo nosso erro, Deus nos perdoa. Mas não porque somos bonzinhos, mas porque Deus é bom. No Salmo 103, nos versículos de 10 a 12, o salmista vai nos dizer: Deus não nos trata conforme os nossos pecados, e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. O escritor da revista, ou da lição de hoje, gosta quando o rei Davi diz que Deus afasta as nossas transgressões do mesmo jeito que o Oriente está distante do Ocidente. A história de Davi narra feitos terríveis, e ninguém melhor do que ele para dizer que Deus nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Deus é misericordioso. Davi se arrependeu e confessou os seus pecados e recebeu o que precisava, o perdão. Porque merecia? Não, porque Deus é bom. E porque Deus é bom, Deus, Ele sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. Eis aqui a essência do Evangelho, a boa nova. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que se fez pecado para nos resgatar. O Deus que morreu por nós na cruz para perdão dos nossos pecados. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Isto é, estávamos condenados à morte eterna, ou seja, merecemos o inferno. Mas Deus é bom, justo e santo. Decidiu que Jesus, seu Filho, pagasse a conta de nossos pecados, como a sua própria vida, morrendo em nosso lugar. Essa é a expressão máxima do amor de Deus para conosco, pecadores. Assim, irmãos, reconhecendo que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdão dos nossos pecados e pelo seu sangue derramado, tornamos justos diante de Deus. E concluímos que a palavra de Deus nos assegura que a oração do justo muito pode em seus efeitos, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Romanos 8:32, texto áureo desta lição. Finalizando, caros irmãos, se Deus nos amou tanto que morreu por nós na cruz, Ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Portanto, Ele nos ama e responde às nossas orações quando oramos segundo a sua vontade. Amados irmãos, estamos neste momento encerrando a lição de hoje e com ela mais um trimestre. Eu quero agradecer a companhia de todas por esse tempo que estivemos juntos e que Deus abençoe a todos vocês. O próximo trimestre nós vamos estudar compreendendo o livro de Apocalipse. Deus abençoe a todos e até lá.